Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal TecnoRender. Hoje eu vou te ensinar como escolher o processador certo e como ele funciona. Vamos lá? Então pessoal, dando início ao nosso vídeo de hoje, no vídeos passados, como vocês podem ver aqui em cima, vou estar deixando os cards aí, a gente falou sobre dois tipos de computador que você pode escolher para usar para renderização, nos principais programas de renderização que usamos, tá? Foi o PC da Crise, que foi até R$ 3.500, e o PC barato, que foi até R$ 5.000, que é o que a gente está podendo fazer hoje no momento. Só que aí teve algumas perguntas, mas como que eu comparo um processador com outro, ou uma memória com a outra, qual que é melhor, qual que é pior, e assim por diante. Então no vídeo de hoje, como eu disse no começo, eu vou estar te explicando como que funciona um processador, né? E como escolher o seu processador, o processador certo para o tipo de função que você está querendo. Esse vídeo é mais focado para as pessoas que trabalham com renderização em V-Ray, ou Corona Render, ou algum outro processador ou algum outro renderizador que usa o processador, tá bom? Então, vamos começar. O processador, ele é dividido em quatro. Eu vou dividir esse vídeo, na verdade, em quatro partes. Primeira parte, velocidade do processador. Segunda parte, eu vou estar falando sobre núcleos. Terceira parte, eu vou estar falando sobre threads. E quarta parte, eu vou estar fazendo uma comparação entre um processador e outro, da AMD e da Intel, que são equivalentes, tá bom? E daí, depois dessa forma, a gente vai conseguir definir um pouquinho o que significa cada coisa. Antes de a gente iniciar o vídeo, vamos pensar da seguinte forma. Um processador, ele vai ser, vamos comparar ele como uma construtora, onde a gente vai contratar pedreiros para fazer a parte de reboco. Então vamos dividir dessa seguinte forma. A gente vai estar procurando um pedreiro que ele consiga entregar em média de 3 metros quadrados de reboco por hora, por exemplo. Então, vamos supor que a gente contratou um pedreiro e ele vai estar rebocando 3 metros quadrados por hora. Ou seja, se a gente colocar ele para trabalhar 3 horas, ele vai estar entregando 9 horas, 9 metros quadrados em 3 horas, certo? Dessa forma, a gente, entendendo um pouco sobre velocidade de processamento, a gente consegue colocar nessa parte a seguinte forma. O que é velocidade do processador? É aquelas letrinhas que vão estar GHz, G, H, Z. Ou seja, se aquele processador ele tem 3 GHz, ele vai fazer 3 bilhões de... Ou seja, um processador de 3 GHz, ele vai fazer em média de 3 bilhões de cálculos por segundo. Então, 1 GHz ele significa justamente isso. Há um tempo atrás, sempre se fabricava processadores de um núcleo só. Ou seja, um núcleo fazia 3 bilhões de cálculos por segundo. Começaram a ir no futuro ver a segunda parte do nosso vídeo, núcleo, que são vários núcleos dentro do processador, onde cada núcleo daquele consegue processar os mesmos 3 bilhões de cálculos por segundo. Então, baseando nisso, vamos colocar núcleos como quantidade de pedreiros que a gente precisa contratar. Então, vamos supor que a gente precise contratar 6 pedreiros, certo? As mesmas 3 horas que a gente tinha falado antes, esses 6 pedreiros, seriam 6 núcleos, eles vão entregar 54 metros quadrados de reboco para a gente, naquelas mesmas 3 horas. Ou seja, eles vão estar entregando em média de 18 metros quadrados de reboco por hora. Isso o que interfere para a gente? Velocidade de processamento. No nosso caso, que a gente trabalha com renderização em processador como o V-Ray ou Corona Render, a gente precisa de mais núcleos para ter mais velocidade no processamento, porque são vários cálculos que são feitos para gerar a imagem final que a gente precisa. Se você usa o V-Ray, por exemplo,
Quando a gente coloca para renderizar, você vai ver vários buckets, que é aqueles quadradinhos que vai aparecendo um por um e tal. Cada bucket daquele, ele vai significar um núcleo ou um thread, que a gente vai falar logo a seguir. Ou seja, quanto mais quadradinhos daquele, mais rápido vai ser seu processamento. Só que aquele quadradinho, ele demora um certo tempo para calcular toda aquela informação dentro daquele quadradinho pequenininho. Ou seja, esse cálculo a gente vai se basear pela velocidade do processador, que seria aqueles 3 GHz que a gente tinha falado. E se a gente tem seis pedreiros, vamos dizer assim, 6 núcleos trabalhando dentro daquele render que a gente está fazendo naquele momento, a gente vai ter uma velocidade de 3 segundos, por exemplo, por cada bucket daquele, que vai ser calculado em tudo. Baseando nisso daí, quanto mais núcleos a gente tem no processador, melhor, tá? Então, núcleos, ele significa justamente isso, a mesma velocidade, porém mais núcleos a gente consegue processar uma informação muito mais rápido. Ou seja, se a gente tem um processador de um núcleo só, por exemplo, que é muito difícil hoje de ter, demorar-se em média de 9 minutos para fazer aquele render, que a gente tem um processador com 6 núcleos atuais, a gente vai conseguir fazer muito mais rápido. A gente vai conseguir muito mais rápido. A gente vai conseguir fazer esse render em 1 minuto e meio. Ou seja, a gente vai reduzir muito a velocidade no nosso render, por exemplo. Quanto mais núcleos, quanto mais velocidade, a gente consegue reduzir muito o tempo do render que a gente está fazendo naquele momento no nosso V-Ray ou no nosso Corona Render. E para a próxima parte seria sobre threads, tá? Threads, como que ele funciona? Ele foi implementado em 2003, chamado de HyperThreads. O que ele faz? Ele mostra para o nosso sistema operacional, que seria o Windows ou qualquer outro sistema operacional, que aquele processador, um núcleo dele, ele faz duas funções, como se fosse 2 núcleos dentro de um núcleo só. Ou seja, esse HyperThread, ele meio que engana o seu sistema operacional, mostrando que aquele núcleo ele tem 2 threads, que ele vai ter um poder de processamento maior, tá? No nosso caso, para quem trabalha com renderização, isso é bom porque quanto mais threads, mais bucketzinhos você vai ver dentro do V-Ray, por exemplo, e isso significa que ele vai processar muito mais rápido a informação. Esse thread ele foi implementado em 2003 pela Intel, tá? E ele ajudou muita gente nessa questão de processamento para quem trabalha com processador para renderização. Então, aqueles cálculos vão ficar muito mais rápido. Baseando pela aquela ideia que a gente está colocando de uma construtora dentro como se fosse o nosso processador fosse uma construtora, colocando nessa mesma parte, vamos supor que a gente contratou 6 pedreiros, só que para cada pedreiro a gente falou a seguinte frase: seguinte, a gente vai te contratar, você vai ter que produzir 3 metros quadrados de reboco por hora, tá? Porém, você vai ter que ter um ajudante, e seu ajudante também vai ter que entregar os mesmos 3 metros quadrados por hora. Ou seja, lá a gente não vai ter só 6 pedreiros trabalhando, mas a gente vai ter 12 pessoas trabalhando, 6 pedreiros e 6 ajudantes vão fazer a mesma função do pedreiro. Ou seja, as 12 pessoas elas vão fazer por hora 36 metros quadrados. A gente vai conseguir multiplicar a velocidade, como a gente vai ter 12 pessoas, naquelas mesmas 3 horas que a gente tinha falado no começo, a gente vai conseguir fazer 108 metros quadrados. Ou seja, a gente vai aumentar muito a quantidade da velocidade do reboco que a gente está fazendo lá. Isso são os threads. Os threads, eles são para isso mesmo. Eles vão aumentar a quantidade de processamento que o processador vai conseguir fazer por segundo. Em vez de um núcleo só fazer só aqueles 3 bilhões de cálculos por segundo, você colocando um thread a mais, mostrando para o sistema operacional que ele tem
mais uma linha de cálculo ali, eles vão fazer, aquele mesmo núcleo ele vai chegar a processar 6 GHz de informação, ou seja, 6 bilhões de cálculos por segundo. Essas são as comparações que a gente tem que fazer num processador. Tudo isso se resume a velocidade, núcleo e threads. A gente tem uma base de cada um desses, a gente consegue fazer uma comparação de um processador com o outro. Na hora de a gente escolher um processador, pensando dessa seguinte forma, a gente vai conseguir ter uma base melhor para a gente comparar um processador com o outro, certo? Então é o seguinte, vamos comparar dois processadores. A gente vai comparar o i7 11700K, que foi lançado recentemente pela Intel, que ele tem 8 núcleos, 16 threads, e vamos comparar também o Ryzen 5800X, que ele também tem 8 núcleos e 16 threads, tá? Então a gente vai fazer a comparação básica dos dois, e aí dessas informações a gente consegue entender melhor como funciona cada processador e como escolher o processador certo para o nosso tipo de trabalho, tá bom? Então vamos lá, o 11700K o i7 da Intel, ele tem 3.6 GHz, ou seja, ele faz 3,6 bilhões de cálculos por segundo. Esse é o clock base, tá? O 5800X, ele tem 3.8 GHz por segundo, ou seja, ele calcula 3,8 bilhões de cálculos por segundo, tá? O boost, como vou te explicar, ele é uma velocidade máxima do processador que ele pode atingir, tá? Então o 11700K ele tem um boost de 4.9 e o 5800X ele tem um boost de 4.7 GHz. Isso é o máximo que ele atinge na velocidade. O Intel ele tem uma frequência que eles podem atingir até 5 GHz, tá? Essas são as diferenças dos dois. O preço é o terceiro item que a gente tem que comparar, tá? O primeiro item, que quando a gente está lá na nossa cara, quando a gente vê um processador, é a velocidade dele, tá? Sempre vai estar enfatizado a velocidade ali quando está o anúncio. Como esse anúncio aqui que eu vou deixar aqui para vocês. Vocês vão ver que vai estar só escrito o nome da marca, que seria a AMD ou Intel, vai estar escrito a velocidade do processador, tá? Isso são as informações que vão aparecer principais para você. A questão do preço também vai estar aparecendo, tá? Então são as três informações que vai aparecer para você. Primeiro, o nome da marca do processador. Segundo, a velocidade. E terceiro, vai estar aparecendo o preço para você. Quais outras informações que a gente precisa para a gente comparar um processador com outro? Quantidade de núcleos e quantidade de threads, tá? Que aí, nesse caso, você vai abrir a página, vai lá embaixo, vai dar uma rolada lá para baixo, e aí você vai ver lá embaixo quantidade de núcleos ou core, ou vai estar núcleos ou vai estar core. A quantidade que ele tem, no caso dos dois que a gente está comparando, eles têm 8 núcleos, tá? E o threads, os threads vai estar na frente também. Alguns processadores eles só têm os threads a quantidade de núcleos mesmo, outros processadores têm mais threads do que núcleo. Então, nesse caso, o nosso tem mais threads do que núcleo. O nosso tem 8 núcleos e 16 threads, tá? Outra informação que a gente precisa, que é muito importante a gente olhar, é o TDP. O que seria TDP? É a potência máxima que esse processador vai atingir, tá? Ou seja, o i7 11700K ele vai atingir uma potência de 125 watts, tá? E o Ryzen 5800X ele vai atingir uma potência máxima de 105 watts. São duas informações muito importantes que a gente tem que ver. Quanto mais potência ele tem, quanto mais ele precisar dessa potência, mais quente ele vai ser. Ele vai esquentar um pouco mais, tá? E outra informação muito importante que a gente tem que ver é a litografia, tá? A Intel ele trabalha com uma litografia de 14 nanômetros e a AMD ela já está com 7 nanômetros, tá? E o que isso muda pra gente?
em questão de potência gasta, que seria esses TDP que eu falei, tá? Que um tem 125, outro tem 105. E fora isso, a temperatura do processador. Quanto menor a litografia, mais frio o processador provavelmente vai ser. Isso vai resultar numa durabilidade melhor do processador, tá? E além da litografia, a potência, a temperatura e também a velocidade. Às vezes, quanto menor a gente consegue também a litografia, mais velocidade a gente consegue atingir naquele processador por ele esquentar menos, tá? Essas são as principais comparações que tem que fazer, tá? No caso do preço do Intel 11700K, ele está em 2.820 lá na Kabum. E o Ryzen 5800 ele está 2.760. A diferença pouca de preço nessas duas questões. O que vai mudar de um para o outro? Vai ser placa-mãe, que você pode usar nos dois. Então você vai ter que comparar uma placa-mãe com a outra para ver qual que sai mais barato. E a questão também, que muda um pouco entre o Ryzen e o i7 11700K, ele vai ser a questão do cache também, tá? Os AMD ultimamente eles estão vindo com cache maior. O que seria um cache? Seria uma memória interna do processador. Isso ajuda muito nós que trabalhamos com renderização pela informação que o nosso processador tem que buscar no sistema operacional, ou no HD, ou algumas informações na memória RAM. A gente tem uma memória cache maior, o processador não precisa ficar buscando toda hora essa informação lá dentro do HD ou da memória. Tem algumas informações que estão prontas lá para o processador dentro, e isso também aumenta a velocidade. No momento atual, o Ryzen está com uma memória cache maior, então essa é uma outra vantagem dele. Então, eu deixei nesse vídeo mais ou menos o que vocês precisam saber sobre os processadores, como comparar um processador com outro, qual velocidade a gente precisa ter no processador, quantos núcleos, quantos threads, o que vai mudar, o que vai resultar cada uma dessas coisas, tá? Se você gosta desse vídeo, deixa um curtir aqui embaixo e também, se você está com dúvida de processador ou tem algum amigo que tem essa dúvida, mande esse vídeo para ele também e se inscreva no canal para mais vídeos. Muito obrigado, falou e até mais.